Muitas pessoas têm boas ideias, mas não conseguem agir e colocar elas em prática. Para uma empresa existir, para um CNPJ existir, precisa de um CPF por trás. Eu brinco hoje em dia que a gente tem que estar igual o Waze, a todo instante corrigindo a rota. Se tu não corrigir a rota, cara, alguém vai te ultrapassar e tu vai ficar para trás. Estamos começando mais um episódio do Bradocast. Eu sou o Bruno, host desse podcast, juntamente com o meu querido sócio, Carlos. Ô, tudo bem, cara? Tudo certo? Quanto tempo? Muito Faz tempo que a gente não grava um episódio aqui descontraído, né? Mas, cara, é sempre bom. Às vezes é bom sair de trás da câmera pra vir pra frente da câmera pra trocar uma ideia. E já vale a pena pra convidar as pessoas, né? A gente não tá gravando tanto podcast com o nosso rosto, mas a gente tá gravando muito podcast dos nossos parceiros. Então, se você quer entender um pouco mais sobre o nosso serviço, entender um pouco mais o que o podcast pode fazer para você e para sua empresa, acesse o link na descrição, entre no nosso site e converse com a gente. Perfeito, isso aí. E hoje, para falar de Bradocast, vamos falar de empreendedorismo. A gente trouxe aqui um grande nome do empreendedorismo aqui da nossa região, que é o Juarez Foquesato. É Foquesato que fala, né? Foquesato. Ele que é fundador da PowerMig e fundador da Biosync Engenharia também. Seja bem-vindo ao Bradocast, espero que seja uma troca muito boa entre nós aqui. Eu que agradeço pelo convite. Perfeito. Juarez, começando, a gente falou grande empreendedor da PowerMig, provavelmente é muito conhecido esse nome na Serra Gaúcha, na verdade a gente sabe que muitos empresários conhecem a PowerMig, mas eu imagino que a tua história também vai além da PowerMig, né? Então eu gostaria de saber um pouquinho como é que foi a tua trajetória no empreendedorismo, como é que tu chegou na PowerMig, o que é a Biosync, para resumir um pouquinho e como surgiu a ideia também de empreender. Legal, vamos tentar resumir então 30 anos em 30 segundos, né? Então minha carreira profissional ela iniciou bastante jovem, né? Com 10 anos. 10 anos, comecei a fabricar caixa de abelha. Depois, com 13 anos, eu fui servente de pedreiro. 14 anos, comecei numa indústria, fazendo manutenção. E o trabalho era bastante... E deixa eu perguntar, tu é natural daqui de Caxias? Sou natural daqui então, de Caxias. Tudo isso que tu tá falando aconteceu aqui em Caxias. Tudo em Caxias. E nessa empresa eu comecei com 14 anos. Quando eu tinha 16 anos, eu pensei, não é isso que eu quero para minha vida. Fui buscar uma qualificação. Quando eu tinha 18 anos, eu era responsável por 23 pessoas. Caramba. Talvez eu tinha algumas dificuldades, mas passou, tudo certo. E nesse momento até aconteceu um fato bem interessante. Eu era bastante agitado na empresa e o proprietário da empresa comentou, né? Eu tinha 30 quilos a menos, então, Juarezinho, se tu fosse tão bom quanto tu acredita que tu é, tu não era nosso funcionário, tu tinha tua firma. Isso foi bem importante, porque assim, foi doloroso esse tapa no momento, mas foi um despertar. E com 20 anos eu abri a minha primeira empresa, em sociedade com outras 2 pessoas. Depois, com 26 anos, eu saí dessa sociedade, iniciei a PowerMig, da qual foi uma empresa que começamos do zero também, e por 17 anos até acontecer a venda da empresa. Olha só que legal. Então, com 26 anos que começou a história da PowerMig. Que bacana. E essa empresa que tu iniciou, a primeira, ela existe ainda hoje? Existe. Sério? O nome da empresa se chama Framatig, os outros sócios continuam na operação. E é uma empresa que se mantém no mercado. No meio de tudo isso, né, no meio da PowerMig, eu também iniciei uma outra sociedade. Eu, um italiano e um primo meu, iniciamos uma empresa que é focada na área de trocadores de calor e caldeira. E aí também eu permaneci nessa sociedade em paralelo à PowerMig por 8 anos também. Olha só, que bacana. Sabe que uma das coisas que a gente mais observa é quando a gente olha para um empresário, para um empreendedor principalmente, é que geralmente uma coisa não satisfaz essa pessoa. Uma empresa não satisfaz. Aquela empresa pode ser muito boa, pode ter muito resultado, ou pode ser que não tenha também. Mas uma coisa não é o suficiente, né? O que passava na tua cabeça quando tu estava vivendo tudo isso? Quando tu estava numa empresa, aquela empresa estava boa, PowerMig, por exemplo, a empresa estava estável. O que passava na tua cabeça? Vou abrir outro negócio, vou vender, né? Que foi o que aconteceu, mas conta um pouco pra gente. Eu acho que assim, alguns estágios eles são importantes, né? Então, a PowerMig teve um começo de uma forma muito humilde. A gente iniciou como uma empresa que realizava manutenção em equipamentos. Depois nos transformamos em uma empresa que revendia robôs. Depois nos transformamos em um distribuidor de robôs da Panasonic.
e fabricante de células robotizadas em Caxias. Então, é um grande desafio todas essas etapas, né? Iniciamos a empresa com 2 pessoas e no momento da venda da empresa, nós estávamos em 110 profissionais já. Uau, 110. Então, foi um bom salto. E eu acho que o mais importante, né? Praticamente não de forma... não sozinho, mas a gente ajudou a escrever um pouco a história da robótica no Brasil. Olha porque só. empresas com mais de 15 anos a gente pode contar na palma da mão. São muito poucas. E também contribuiu, né? Eu acho que tenho muito a agradecer a Caxias do Sul e também contribuir com Caxias nesse sentido que hoje em Caxias já são mais de 15 fabricantes de sistemas robotizados de solda. Então, Caxias é uma cidade polo e acabou tracionando aí na robótica. Que legal. E até olhando, Juarez, essa evolução, né, de 2 para 110 pessoas, é uma evolução absurda. O que tu vê que foi o diferencial? Por que aconteceu essa evolução? Por que a PowerMig cresceu tanto? O que tu considera esse sucesso? Eu acho que assim, não dá para definir em um diferencial apenas, mas tem uma frase que eu aprendi nos últimos 2 anos, eu aprendi essa frase e eu utilizo ela como uma referência de todo o negócio, que é: quem percebe, controla. É muito simples. Só que o perceber que é o desafio, né? É muito desafiador. Então, você iniciar uma empresa com pouca experiência na gestão de pessoas, com pouca experiência no mercado, com pouca experiência no segmento, é muito importante tu estar atento a todas essas etapas. Teve momentos na fase inicial da empresa, ali eu acho que uns 3, 4 primeiros anos, eu tinha uma atuação praticamente das 5 da manhã às 10 da noite, de segunda a sexta. Então, é uma demanda que precisa ser atendida de forma rápida e esse eu entendo que é um ponto diferencial. É o perceber, é o agir, é o se dedicar. Muitas pessoas têm boas ideias, mas não conseguem agir e colocar elas em prática. E eu vejo que não colocar em prática da forma adequada é o erro. E também acho que outro exemplo, né, a diferença entre a paixão e a teimosia. Aonde está? Eu acho que é importante a gente também ter esse entendimento, né? Tem pessoas que focam naquilo sem realmente entender o todo, sem fazer a leitura do mercado e aí acabam dando com os burros na água, infelizmente. Né? E sabe, tu comentou agora bastante sobre agir, né? A gente precisa agir. E essa ação, ela sempre vem de um CPF. Para uma empresa existir, para um CNPJ existir, precisa de um CPF por trás. E a gente sabe que o empreendedor e o empresário, para alcançar o sucesso, independente do que ele considerar sucesso, precisa abrir mão de muita coisa. Eu tenho certeza que na tua vida tu abriu mão de muita coisa para chegar onde tu tá hoje. A gente abre mão de muita coisa para conseguir evoluir. E eu queria observar um pouco, entender um pouco de ti. Como é que foi isso para ti naquela época, anos atrás, quando tu iniciou no meio dessa jornada? E como que tu observa que está o mercado hoje? Porque a gente vê muito... Hoje é muito comum tu querer ser empresário, tu querer ser empreendedor, tu ter a tua empresa, o teu negócio, não ter que prestar contas a ninguém. Como é que tu observa essa diferença do que foi lá e o que é hoje? Eu acho que hoje está muito mais dinâmico, muito mais prático, né? Até depois da saída da PowerMig, eu já entrei em outra sociedade, depois a gente pode comentar, né? Mas assim, citando um exemplo que aconteceu a semana passada, né? Quando eu fui fazer o cadastro para importação da PowerMig, que se chama Registro do Radar na Receita Federal, eu demorei 6 meses para obter esse registro. Semana passada, na outra empresa, eu fui fazer o registro, contatei a profissional da empresa. Pela manhã, à tarde, ela já me mandou um print de WhatsApp com o registro realizado. Então, está muito mais dinâmico, né? No passado, a informação era muito mais difícil. O nosso contato com o exterior, com a Itália, com os Estados Unidos, com o Japão, já era no Skype. Então, já existia uma evolução, que hoje foi tudo para o WhatsApp, felizmente, né? Sim. E eu entendo que é esse o caminho. Tem que acontecer a evolução, a gente tem que estar preparado, tem que buscar se atualizar, né? E eu acho que assim, um ponto mais importante, com certeza, da PowerMig foi a questão das pessoas. Eu dou muito valor à cadeira, à responsabilidade da atividade daquela cadeira, mas à pessoa que é escolhida para ser colocada naquela cadeira.
Então, eu acho que é o Marcos Lemonis, que é um americano, que ele fala pessoas, processo e produto. Pessoas, processo e produto. É essa tríade estar o tempo inteiro fazendo esse acompanhamento, é o que eu, pelo menos, fiz e tive um pouquinho de sucesso. E normalmente é nessa ordem, né? Pessoas, processo. Isso aí. Produto. Na verdade, o adequado seria o processo com a pessoa adequada com o produto adequado. Porque se tu erra em qualquer um desses, já era. Eu acho que é um tripé, né? É um tripé muito importante. Muito importante. Que legal. E assim, até voltando um pouco no que eu questionei, naquela época, tu começou há mais de 30 anos atrás, né, PowerMig? Exatamente foi? A PowerMig foram há 17 anos atrás. 30 anos eu estou no setor. No setor. Isso. Tá, perdão. Mas há 17 anos atrás, há 20 anos atrás, quando tu estava já no mundo do empreendedorismo e do empresariado, era mais fácil do que é hoje? Tu tinha mais reconhecimento naquela época do que é hoje? Porque tu disse desse certificado, né? Foi em questão de horas, hoje tu conseguiu esse certificado, naquela época foi questão de meses. Mas será que naquela época tu não tinha muito mais credibilidade por passar por todo esse processo moroso do que hoje, que é um simples trocar de WhatsApp, tu consegue acesso a muita coisa, né? Como é que tu enxerga isso? Sim. Não, eu acredito que realmente é uma questão da evolução da tecnologia de informação, eu acho que um dinamismo das situações que tem, né? Antigamente eram muitas reuniões presenciais, então eu lembro que quando a gente iniciou a parceria com a Panasonic, com os japoneses, eu estive na Alemanha, os japoneses foram para a Alemanha, nos reunimos lá, voltamos depois de um mês, então eram necessárias muitas viagens, muito no presencial. E eu continuo dando valor ao presencial, claro. Acho que ele é muito importante, né? Porém, antigamente era só o presencial, era muito raro uma reunião virtual, né? E eu cito como exemplo um caso que a gente fez uma venda de um equipamento para o Chile no meio da pandemia. Onde a gente fez todo o processo, toda a avaliação para o cliente, orçamento, apresentação, e eu recordo como se fosse hoje, o cliente perguntou, e como seria um equipamento? Eu estava com o notebook, eu só ergui na janela, mostrei a fábrica para ele e disse, seria o equipamento nessa forma. Então, ficou mais prático também para o cliente entender. Eu acho que essa evolução, naturalmente, ela traz algumas dificuldades para alguns setores, né? Mas como negócio, na minha opinião, ficou muito mais prático, muito mais dinâmico. Desde um profissional que vai fazer a minha área financeira, que ele não precisa estar 100% ao meu lado dentro da empresa, ele pode fazer remoto, uma outra atividade. Então, a programação de um equipamento, a programação, o software, né, pode ser feito de forma remota, não é mais tanto no presencial como antigamente, então eu acho que tornou tudo muito mais dinâmico, né? Viabilizou muitos negócios, né? E tu tem que aprender que tu precisa se adaptar, né? Porque se tu lutar contra a tecnologia, tu vai ser um louco, de fato, né? Exatamente. Tem aqueles que acreditam muito numa tecnologia que pro futuro vai mudar completamente e eles são chamados de louco. Aqueles que não acreditam naquilo que já tá acontecendo também é louco. Então tu tem que aprender a ficar nessa linha de utilizar a tecnologia ao teu favor, não se perder, né? Porque cada segundo lança uma coisa nova, diferente, que tu quer testar tudo. Inteligência artificial é um exemplo disso. A gente abre hoje qualquer rede social, aparece um cara falando, olha essa inteligência artificial que eu descobri. Nossa, que legal. É muita coisa, né? Tu tem que aprender aquilo que faz sentido pro teu negócio e aquilo que não faz. E olhando isso, né? 17 anos na PowerMig, muitas evoluções vieram, muitas coisas aconteceram, muita coisa deu certo na tecnologia, muita coisa deu errada. Como é que tu avaliou o que tu ia mudar na tua empresa conforme as adaptações tecnológicas? Comentou que teve 3 grandes mudanças, né? Exato. É um pouco complexo isso. Eu acho que assim, a questão da gestão de uma empresa, né, ela é uma constante avaliação, adequação, né? Então, você faz um processo de venda, entende que aquele processo está adequado, continua daquela forma. Começa a perceber, e aí volta a minha frase do quem percebe controla, né? Minha não, de outro autor, mas quem percebe controla percebeu a necessidade de uma mudança, eu acho que aí tem que ter o dinamismo para realizar essa mudança, porque tem muita gente que fica ancorada e não quer realizar a mudança, porque eu sempre fiz assim, sempre foi assim. E a PowerMig teve muito isso de quebrar muitos paradigmas de formatos de trabalhos
diferentes do que o mercado era acostumado. Nós focamos em entregar a solução, a célula robotizada por completo, onde no passado muitas empresas forneciam uma parte do equipamento, o robô comprava de outro e o cliente acabava com essa dificuldade. Então, esse entendimento para ir corrigindo a rota a todo instante, e o Waze é o nosso exemplo, né? Eu brinco hoje em dia que a gente tem que estar igual o Waze, a todo instante corrigindo a rota. Se tu não corrigir a rota, cara, alguém vai te ultrapassar e tu vai ficar para trás de uma forma muito rápida. E é algo que também nós percebemos, né? Queira ou não queira, o mercado chinês é um mercado bastante agressivo, né? Eles estão vindo para o Brasil cada vez mais em diversos segmentos, né? Daqui um dia vai ter o concorrente do podcast lá na China que vai chegar aqui falando em português, né? Então, assim, no nosso mercado também isso acontecia, né? Eles estavam cada vez mais vindo com um custo menor, com uma velocidade maior. Então a gente tem que estar muito atento e se adaptar. Legal. Eu vou voltar um pouco, porque tem algo que a gente gosta muito de entender, eu particularmente gosto muito de entender, que assim, o mercado ele muda muito rápido. Se tu não se atualizar, tu ficou para trás, tu é atropelado. Eu até brinco, a gente brinca aqui, que assim, se tu não evoluir dentro da tua empresa, não é que tu tá parado no tempo, tu tá voltando no tempo. Porque tá o mundo inteiro avançando e tu tá ficando para trás e tu tá recuando na linha do tempo, né? Mas assim, como tu teve essas grandes mudanças dentro da PowerMig, como é que foi para ti se adaptar ao mercado e principalmente na área da robótica? Como é que foi para ti entrar nesse mercado, criar a demanda para esse mercado, fazer parte desse mercado e de fato colher frutos disso, né? Porque é muito difícil tu iniciar algo que ainda não existe mercado. As pessoas não querem comprar robô, não querem ter nada robotizado. Então como é que foi para ti esse processo? Sim. Como é que tu avaliou? Eu acho que é bem importante como foi e colher frutos, né? Então eu vou começar respondendo felizmente a gente colheu frutos, a gente teve sucesso, a gente teve resultado, né? Agora, voltando à pergunta inicial, como foi, né? Para mim, foi muito fácil e muito prático. O difícil era convencer os demais. Eu sempre fui muito dinâmico nesse sentido, assim, muito rápido. E os profissionais que estavam ao meu lado sempre falavam, mas o Juarez muda de ideia quase toda semana. Mas calma, mas nós estávamos indo para lá, agora vamos para o outro lado. Então, esse entendimento eu percebia. E um ponto que eu julgo muito importante, né, usando a frase do Papa Francisco, que o pastor tem que ter cheiro de ovelha, né, eu ia muito a campo, eu estava muito próximo dos nossos clientes, né, e estar próximo do cliente te faz entender de verdade o mercado. Obviamente, tu tem um time que vai te trazer informações, mas mesmo nos últimos 3 anos, onde eu tinha uma posição que era mais de gerenciar, de fazer a direção do negócio, né? Eu, a cada 2 meses, eu ia a mercado e eu comentava com a equipe quais são os maiores problemas que nós temos, onde é que estão as dificuldades com clientes. É lá que eu tenho que ir. Não adianta eu visitar o cliente que está tudo bem, que está tudo certo. Sim, é positivo, vou fazer um agradecimento, mas eu procurava aí aonde estava o problema. Então, respondendo a pergunta de forma bem clara, né? Para mim era fácil. O mais difícil era convencer os demais, né? Mas, felizmente, a gente chegou a um momento aí com bastante sucesso. E geralmente é assim que acontece, né? Geralmente é o CPF que está por trás disso, que acredita na ideia, que entende que tem muito potencial mesmo não tendo naquele momento. E assim que se constrói um mercado, e assim que a PowerMig fez a história dela, vai continuar fazendo ainda ao longo dos anos. Isso aí. E até falando agora um pouquinho, PowerMig, né? A gente falou muito. Como é que foi o processo de venda da PowerMig, né? Hoje tu vendeu 100%? Sim. 100%. Empresa, sim, nós éramos em 4 sócios e fizemos a venda de 100% da empresa. Show. Como é que foi esse processo todo, né? O processo de decisão teu, a proposta quando chegou, o que tu pensou? Algum momento da tua carreira tu pensou que isso ia acontecer? Conta um pouquinho dos bastidores de como foi essa negociação. Bom, é longo esse processo, né? Vou tentar resumir aqui para que a gente tenha um entendimento, né? Com relação a pensar, não era algo que passava pela cabeça, né? Então,
Eu sempre pensei em preparar muito bem a empresa para a nossa gestão. Casualmente, se ela estiver bem preparada com uma boa rentabilidade, obviamente ela vai ser vista pelo mercado, Total. né? Então, a gente sempre preparou muito e eu recordo que em 2016 ou 2017 a gente estava num estágio muito bom com questões contábeis, com organização, e mesmo assim a gente contratou uma mini auditoria, né, para aquele nosso momento, para avaliar as nossas condições, né? Então, eu sempre fui de estar buscando deixar a empresa muito em dia para a nossa administração, para a nossa gestão. Porque quanto mais organizada, melhor fica de gerir e, obviamente, traz mais resultado, né? Então, não era algo que estava no radar, mas aí vem alguns fatores, né? Então, vem uma oferta, né? Então, a gente foi assediado por uma empresa, a gente ouve comentários de competidores sendo adquiridos por outras empresas, vem mudanças de governo, vem concorrentes para o mercado, vem mudanças de legislação, vem acordos entre países, Brasil e União Europeia, que pode interferir no nosso mercado. Então, o que faz chegar no ponto da tomada de decisão, eu costumo dizer, não é um fator, são 10 fatores que me fizeram, ou nos fizeram, tomar essa decisão, né? Entre eles, esses que eu citei anteriormente. E como é que foi para ti agora? Esquece empresa, esquece CNPJ, esquece isso aí. Como é que foi para ti, Juarez, passar por tudo isso? Foi muito importante, muito bom. É um aprendizado. Esse processo de venda de uma empresa, o nosso processo foi muito rápido. Do aceite até o anúncio foram apenas 4 meses. Olha só. Uma empresa americana nos adquirindo, outra empresa americana fazendo a nossa auditoria, é algo bem complexo, assim. Só para que se tenha uma noção, né? Nós recebemos um questionário de mais de 1.200 perguntas. Só? O nosso contrato é de mais de 100 páginas. Então, assim, é algo bem intenso. Obviamente, né, teve um time que contribuiu para isso, né, mas assim, é um processo de bastante dedicação, recordando que você está fazendo tudo isso e o negócio em paralelo tem que permanecer rodando, continuar atendendo aos clientes, aos fornecedores, né? Continuar crescendo e pensar que caso este negócio não se concretize, você deve seguir a tua vida da mesma forma. Então, é aquele ditado, um olho no gato, um olho no peixe, né? Então, assim, é bem interessante e, casualmente, por vezes, alguns empresários também me procuram para fazer esse questionamento, né? Então, eu brinco que eu tomo quase 3 ou 4 cafés por semana, porque o pessoal tem essa dúvida, tem esse questionamento, como é que é, né? Obviamente, aqui eu tenho alguns pontos que eu preciso manter o sigilo, né? Mas assim, são etapas de muitas decisões e não é uma decisão apenas de A ou B, são 30, 40 pontos que tu tem que fazer uma escolha e aí depois outra decisão em cima de várias opções, outra decisão em cima de várias opções, então é um pouco trabalhoso. E não isso. Foi uma dor para ti, porque a gente observa, como a gente conversou com vários empresários, a gente observa muito. Em alguns aspectos isso é ruim, outros nem tanto, mas quando uma pessoa inicia uma empresa, funda uma empresa, ela enxerga aquilo como um filho. Ela tem amor de fato. Obviamente ganha muito dinheiro, mas tem um amor. E como é que foi para ti se desapegar dessa forma? Tu já tinha passado por essa reflexão interna ou foi só no momento da venda ali, em pouco tempo tu teve que se desapegar? Ótima a tua referência, é como um filho. A empresa é como um filho. A gente tem que preparar ela para estar ao nosso lado da melhor forma e, em algum momento, pode ser que ela levante voo e vá. Então, eu nunca tinha pensado, né, no processo de venda, mas aconteceu e, felizmente, foi tudo certo. Da mesma forma que eu construí com os meus sócios, que eu comecei do zero, que foram muitas noites em viagem, muito trabalho, tá tudo certo. Chegou o momento, feita a venda
e vida que segue. Então, eu sou apaixonado por isso. Eu estou com 46 anos, desde os meus 14 anos no setor de soldagem, né? E desde os 24 envolvido com a robótica. Então, é um longo período que eu tenho, mas eu entendo também que a gente precisa ir para uma nova etapa às vezes. Então, chegou uma oportunidade, vamos para o próximo estágio. É o exemplo do filho. Ele, em algum momento, vai ao mundo. Não dá para ficar embaixo da asa dos pais, né? E é um entendimento que a gente também aqui no podcast, a gente já citou muitas vezes, né? Que às vezes o empresário ele não pensa. Mas uma empresa, ela só tem 3 possíveis caminhos. Ou ela quebra, ou ela vai à falência, ou ela vai ser herdada por filho, por outro gestor, ou ela vai ser vendida. O que tu prefere? Tem empresários que preferem herdada, tem outros, obviamente, ninguém prefere falir. Sim. Então tu tem que pensar, cara, é um caminho que tu tem que avaliar, porque tu não vai estar aqui para sempre. Eu tinha esse objetivo, né, esse desejo, obviamente, que em algum momento eu pudesse fazer a transição para o meu filho, né? Olha aí. Ele tem 7 anos, então ainda tinha um período até a chegada, né? Bom caminho. Mas eu vejo assim que muitos pais têm esse objetivo, mas não param para refletir se é o que o filho quer, se é o objetivo do filho. Então eu conheço empresários, por exemplo, que têm indústrias de determinados segmentos e filhos seguem carreira da medicina ou outras carreiras. Não vai ter uma sucessão natural. Por isso que eu comento, a preparação da empresa ela é muito importante, ou para você ser o CEO, o diretor, tocar a empresa, ou para contratar um profissional que possa tocar, ou em algum momento fazer a sucessão. Mas com um ponto muito importante, a sucessão. A sucessão ela precisa ser feita em um dos melhores momentos da empresa. Não é quando há um problema que agora eu vou passar para o meu filho e ele vai ter que assumir essa bronca. Então, já é algo novo, que ele está na sombra do pai ou da mãe e ainda tem um problema na empresa, a dificuldade vai ser muito maior. E a chance dessa empresa vir para uma dificuldade financeira contábil ela é muito alta também. E eu acho que outro fator, né, que nem tu comentou no início da nossa conversa com relação a pontos que a gente, ou a etapas que a gente acaba deixando para trás na vida, né? Quando você tem uma indústria, uma empresa, a dedicação é muito grande. Então, eu confesso que o cuidado alimentar às vezes fica de lado, o exercício físico fica de lado, a proximidade com familiares fica de lado, proximidade com amigos fica de lado. Então você abre mão de uma série de pontos, né? E chega nesse momento da empresa que aparece a oportunidade para uma venda, a gente também reflete um pouco sobre isso, né? E é quase que uma coroação. A venda de uma empresa, ela não é obrigatória, né? Mas ela é a coroação, é a comprovação do sucesso de um negócio. Construído até então, né? E agora, tu perceba que eu estou entrando em várias questões pessoais porque atrai bastante e são reflexões que eu espero que todo mundo chegue a ter. Né? Porque é um sinônimo de sucesso, de fato. E outra coisa, né? Estamos falando com PF. Exatamente. Do outro lado da câmera tá PF. Exatamente. Não é PJ. São sempre CPFs. Quando tu estava na PowerMig, atuando longe de fazer uma venda, nunca passou isso na cabeça, nem pensava, não estava cogitando em nenhum momento. E hoje, em que momento tu se sentia mais realizado? Em que momento que tu se sentia mais feliz, mais contente, bem sucedido? Foi depois de tudo isso acontecer ou foi no processo? No processo, com certeza. Isso o pessoal da empresa sabe, porque é uma frase que eu já falei muitas vezes lá. Eu encontrei uma forma de remunerar a minha felicidade, a minha alegria no ambiente de trabalho. Porque eu sempre fiz isso com muito amor, com muito prazer, né? E aí era bem remunerado por isso. Mas não é que era só por dinheiro. Sim, o propósito estava sempre ligado, né? Isso aí. E eu acho que assim também é a questão das pessoas, né? O formar time, formar pessoas, cultura. Esse é um ponto muito, muito importante. Tu usou a palavra cultura, né? Eu acredito que eu estou aprendendo sobre cultura agora, vendo as situações de outras empresas. Porque na nossa empresa nós tínhamos, para você ter ideia, a gente tinha o piso da fábrica
na cor branca. As paredes brancas, era um ambiente bastante limpo, industrial. A gente sempre procurou, dentro do que era possível, né, um ambiente muito próximo para todas as pessoas são diferentes, mas assim, nós tínhamos máquina de café no administrativo e na fábrica, com todos os cafés liberados, para que o ambiente seja um bom ambiente de trabalho, né? E aí, essa formação das pessoas, eu acredito que faz a diferença dentro de um negócio. E entender de pessoas, eu acho que eu já aprendi 0,1%, mas assim, é o negócio. Tanto que o nosso propósito como empresa era formar pessoas para alguma coisa, para fabricar células, para isso, para aquilo. Legal. Mas o propósito é formar pessoas. E em quanto tempo tu demorou dentro da Power Migo para perceber esse diferencial, para perceber que se trata de pessoas? Eu acredito que eu demorei uns 7, 8 anos para ter esse... Eu acho que assim, eu sempre percebi, né, como empresário ou como empreendedor, você entende que é necessário sempre ter boas pessoas próximas. Mas eu acho que assim, cair a ficha literalmente, né, eu acredito que depois de uns 7, 8 anos, que foi onde a gente começou a movimentar muito mais para o lado das pessoas, de entender as pessoas. E eu acho que é importante frisar, entender de pessoas, recursos humanos de verdade, não ombro amigo. Um recurso humano, entender as demandas, e essa é uma frase que eu utilizava, né? É importante que todos os profissionais da nossa empresa sejam felizes, dentro dela ou fora. Se não está legal aqui, tá tudo certo, vamos organizar para que você seja feliz em outro ambiente. Tem uma frase de um gestor de uma empresa aqui em Caxias do Sul, que ele fala que... Vamos pegar um exemplo, ele tem um pavilhão de uma indústria, ele fala assim, cara, o que é a minha empresa aqui no fim de semana? Concreto, produto. Agora, quando tem gente trabalhando, isso é uma empresa. É quando as pessoas se reúnem, é quando o trabalho flui, é quando as pessoas estão ali energizando, isso é uma empresa. Então, daqui a pouco o empresário pensa tanto no capital ali, no produto, que ele esquece o capital intelectual que ele tem ali. Que com certeza foi decisivo na aquisição da Power Migo. Com certeza. Com certeza o investidor falou sobre o capital intelectual. Com certeza. E isso é algo que tu demorou um tempinho para entender, mas depois que tu entende, vira a chave, né? Tu começa a perceber, cara, são as pessoas. Então, independente do que acontecer aqui, eu impactei essas pessoas, elas cresceram, elas melhoraram, cumpri meu papel. Tudo certo. Tá ótimo. Isso aí. E olhando assim, Juarez, fez o processo ali, tu falou que foram 4 meses, né? Do aceite até a divulgação. Quando foi feita a divulgação, quando tu parou, no dia seguinte tu acordou e disse assim, cara, tá feito. O que tu fez? O que tu parou e pensou, vou dar um tempo, vou relaxar, vou curtir um pouco a família. Abrir uma cerveja. Abrir uma cerveja, vou ficar em casa o dia inteiro. Ou tu pensou, vou abrir outro negócio. Sim. Deu a louca, sou empresário, vou abrir outro... Como é que foi esse? Última das opções. Última. Mas eu acho que até é interessante, né? E a gente falou antes da tecnologia, né? E eu brinco, eu vendi minha empresa por aqui, tá? É assinado dessa forma, né? Então, o nosso momento foi nesse formato, né? Foi feita a assinatura de forma digital, ocorreu às 22h49 da noite, né? Olha só. Não é com toda aquela pompa, com espumante, como por vezes a gente acredita que é, né? Mas enfim, fizemos a assinatura. No outro dia fizemos o anúncio, né? Eu confesso que assim, o anúncio ele sempre é um pouco tenso, né? Porque você não sabe qual é a reação das pessoas. E são profissionais que estavam conosco, estão até hoje na empresa lá com 17 anos de empresa, desde a fundação, 15, 13, 12. Então, é um time bastante maduro que acompanhou e deu seu suor nessa caminhada, né? Então, é um pouco tenso esse momento, né? Mas ficou aquela dúvida, depois foi se contornando. E eu acho que hoje, assim, as pessoas também perceberam o quanto elas podem aprender com uma nova gestão, com uma nova diretriz, porque vem muitas informações, vem um bom conhecimento, né? A empresa que nos adquiriu é uma empresa americana, então também tem dinâmicas, é a líder global hoje no setor, então tem seus pontos positivos para que
possa também dar um up na questão das pessoas, né? Sim. Que legal. Agora, com relação à cerveja, né? Não abrir cerveja, eu acho que 2 semanas... Tem alguns italianos ali do outro lado que agora ficaram... Mas foi um vinho. Foi um vinho. Ah, Foi um bom, vinho. tá bom. Mas eu acredito que foi 2, 3 dias depois, porque é um momento muito intenso, né? sabe? Total. Como eu comentei, é pensar que o negócio está rodando, o time está rodando, clientes, fornecedores... E ainda todo um processo de M&A em paralelo, né? Então, esse processo ele é bastante trabalhoso, requer muitas informações, né? E é o que eu costumo dizer, né? O nosso processo ele foi muito profundo. Então, por exemplo, uma das sócias da empresa tinha uma dívida com a Claro de R$ 27,04 de 5 anos atrás que ela não sabia. E apareceu no nosso processo de Coloca profundo análise. essa análise, né? Então assim, é bem trabalhoso, né? Tem que estar... Que bom que não perderam um negócio por uma dívida da Claro de 27 anos. O outro lado também entende isso, né? Mas assim, só citando como um exemplo, né? E essas são experiências que, por vezes, né, outros colegas empresários questionam como é que é o processo. E em alguns casos aí eu consigo passar um pouco dessas dicas também. E quando a gente olha toda essa história que tu teve, toda a tua carreira profissional, a maior parte dela foi na PowerMig, mas quando tu observa tudo isso, quando tu reflete hoje, com todo o amadurecimento que tu teve durante esses anos, que experiência que tu carrega pra tua vida, que mensagem que tu carrega pra tua vida depois de tudo isso? É uma boa pergunta. Eu acho que tem alguns pontos que não consigo formatar uma resposta em uma frase assim, mas eu gosto da simplicidade, né? Sempre que a gente vai desenvolver um processo, desenvolver algo, o pessoal comenta, mas nós vamos fazer isso de que forma? Eu tenho que comprar um software, vamos botar um RP. E eu comento, primeiro no papel de pão, depois possivelmente no Excel, e depois a gente encontra a ferramenta, o software mais adequado para aquela função, né? Então, eu gosto muito do simples, do básico bem feito, sabe? Eu sou muito, muito minimalista, muito simplista. A minha sala que eu utilizava, ela tinha a minha mesa, um computador, um monitor, meia dúzia de folhas e era isso. E 2 cadeiras. Deu. Sem muitos adereços. E eu não julgo quem tem, né? Mas eu entendo que, no meu caso, eu gosto do simples e do foco. Senão tu perde tempo em cuidar de muita coisa. Não dá certo. Na minha opinião, né? No meu negócio, no meu perfil, distrações, não dava certo. Né? Distrações. E é muito difícil hoje, né? Até bacana que tu comentou sobre isso. Hoje é muito mais difícil tu ter o foco por conta disso aqui. Sim. Tá aqui na nossa frente. Isso aqui tira o nosso foco, isso aqui gera dentro de nós algum efeito, que é da dopamina, de certa forma, de estar conectado, de querer saber das coisas, e muitas das vezes a gente perde o foco naquilo que de fato é importante, que é o que está na nossa frente. É aquela frase do cantor, né? Eu não recordo o nome dele, mas é simples ser feliz. Difícil é ser simples. Então, buscar o básico, né? Eu vejo que ele é muito importante. Assim, a gente acaba olhando para muitos pontos na empresa e não olha para o básico. Eu vou botar um chafariz na minha empresa, mas não vou cuidar do banheiro que o meu pessoal de fábrica utiliza. Então, eu acho que assim, esse equilíbrio ele é muito importante. Tem que estar tudo sempre muito bem conectado, né? Isso aí. Legal, legal. E até olhando, Juarez, partindo pro fim do nosso episódio, a decisão de venda da empresa é grande, a decisão de começar a empreender é grande, tu teve grandes decisões na tua vida. Qual que tu diria que foi a decisão mais difícil que tu já tomou na tua carreira de empreendedorismo? Eu acho que a decisão mais difícil foi o meu primeiro negócio, né? A saída da empresa que eu estava para a abertura da primeira empresa, que foi a Framatig, né? Porque eu tinha uma remuneração X como funcionário, como profissional, e eu tinha uma posição de liderança. Eu estava num momento muito bom. Confortável. Com 20 anos de idade. E aí eu optei por sair desse local, entrar numa ir para uma sociedade,
em um porão de uma casa, em um ambiente muito mais difícil e com um rendimento 50% menor. E, nesse momento, eu acho que foi um dos únicos momentos que minha mãe disse, não vai, cuida, buscando a segurança, né? E mesmo assim eu optei por ir, né? E eu comento esse episódio como o pular numa cama elástica. Então eu saí de um determinado patamar, pulei numa cama elástica, eu desci, mas depois eu pude voltar a uma posição, né? A uma condição melhor do que eu estava, né? E são decisões complicadas, né? Especialmente quando tu tá no conforto. São complexas. Porque tu tá jovem, tu tá numa posição boa, que grande parte das pessoas almeja aquilo ali. E aí olham e dizem, que cara louco. Tá saindo dali. Até eu posso revelar isso porque a minha esposa sabe, né? Na época nós namorávamos, né? E por vezes algumas pessoas saíam da casa da namorada e iam para outros ambientes, né? Uhum. E eu ia trabalhar, né? Então, essa era a minha fuga, né? Então, acabava dedicando para o negócio, né? E essa dedicação traz resultados, mas... Com certeza, com certeza. É um preço, né? É o preço. E, Juarez, quero te agradecer muito por participar aqui com a gente, por aceitar esse convite. Eu tenho certeza que Eu tenho certeza porque tu impactou 2 pessoas. Já garantiu 2. Agora a gente vai à busca de mais. Demais. Então eu quero te agradecer, um agradecimento especial por ti, por aceitar compartilhar um pouco da tua história, um pouco da história das tuas empresas. Eu tenho certeza que a tua jornada tem muita coisa para acontecer ainda e vai acontecer muita coisa. Então, muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Acho que só finalizando, né? Eu já estou em uma nova sociedade, né? Como vocês citaram, que é a da Biosync, né? Que são produtos aí equipamentos para o setor de biológicos no agronegócio, né? Que é algo que é uma tendência no Brasil, né? E estou avaliando outra empresa para entrar na sociedade. Então, agora com um pouco mais calmo, né? Mas continuando essa caminhada. Tu vê, né? O cara é empreendedor, empresário... Faz a nota, ganha dinheiro e o que ele resolve voltar a fazer? Se estressar. Mexer com a empresa, né? É isso aí. Sempre atrás de problemas. Que legal, cara. Muito obrigado pelo convite. Claro, e muito obrigado, Juarez. A gente vai deixar as informações da Biosync ali embaixo para quem quiser conferir. Tem mais alguma empresa, algum canal que Algo gostaria que tu de divulgar? Fica bem à eu vontade. estou iniciando, né, um processo aí com a Lovetro, indústria de máquinas para o vidro. Legal. Então esse é outro caminho que eu estou seguindo aí também. Perfeito. Então as informações tanto da Biosync quanto da Lovetro a gente vai deixar na descrição, do Juarez também. Muito obrigado por participar aqui com a gente. As portas estão sempre abertas agora. E para você que assistiu aqui também, muito obrigado pela sua audiência. E segue a gente no Instagram, a gente também está no Instagram. Novamente reforçando aquilo que o Carlos comentou no início. Se você também tem interesse de fazer o seu projeto de podcast, dá uma olhadinha no nosso site, entre em contato com a gente. E muito obrigado, vejo vocês no próximo episódio.